Graças a Deus. Queridos, boa noite, bem-vindos a Sara Barra da Tijuca. Esse é o lugar de transformação, de restauração, de cura, poder de Deus sobre a sua vida, amém? E nós estamos no último domingo do mês de abril. Nesse mês de abril tão especial que nós falamos sobre as festas proféticas, nós vimos ali, né, as festas proféticas que nós celebramos na sexta-feira da Paixão, lá na Sara Freguesia, mas nós temos nos cultos de domingo falado sobre essas três festas importantíssimas. E nós começamos, vamos recapitular, gente, falando sobre a festa da Páscoa, boa. Depois nós falamos sobre a festa Pentecostes, do derramar do Espírito Santo, amém? E hoje nós vamos terminar falando sobre a festa dos tabernáculos. Qual é a diferença entre a festa dos tabernáculos e as outras duas festas que nós já falamos? A festa dos tabernáculos é uma festa profética que vai acontecer nos céus, na terra, quando Jesus voltar, amém? Jesus vai voltar e vem buscar a sua igreja, e essa vai ser a verdadeira e a maior de todas as festas dos tabernáculos. Mas a Bíblia nos diz que a festa dos tabernáculos, ou também conhecida como a festa das cabanas, ou festa das colheitas, era uma festa que foi instituída lá no Antigo Testamento como um estatuto perpétuo, ou seja, como um mandamento de Deus, para que de geração em geração o povo celebrasse. O povo separasse um tempo durante o ano para que celebrasse esse momento. E o Bispo Ricardo estava comentando comigo alguns anos atrás, ele fez uma viagem para a Turquia e ele fez uma parada em Israel. E ele disse que ele chegou em Israel exatamente na época da festa dos tabernáculos. E quando ele chegou lá, né, e que ele viu nas casas as pessoas, barracas nas varandas das casas, barracas nos quintais. Por quê? Porque essa festa tinha algo especial e ainda tem até hoje. Essa festa diz que durante 7 dias o povo de Israel precisa acampar em tendas. Então, é como se você hoje saísse da sua casa durante 7 dias e montasse na sua varanda uma barraca e você vai dormir na barraca. Acampar, literalmente. Fazer acampamento dentro de casa. Durante 7 dias, o povo judeu acampa. Por quê? Por que essa festa é chamada Festa das Cabanas ou dos Tabernáculos? Tabernáculo é o lugar da presença de Deus. Tabernáculo é o lugar onde nós celebramos a presença de Deus. Festa dos Tabernáculos significa o quê, querido? Que nesses 7 dias, nós, como povo de Deus, precisamos nos lembrar de tudo aquilo que Jesus fez por nós, tudo aquilo que Deus fez por nós. Para o povo de Israel no Antigo Testamento, essa festa, ela foi promovida, olha aqui, ó, abre comigo em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 13 a 15. Vamos falar sobre a instituição da festa dos tabernáculos. Que diz assim: a festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o produto da eira e do largar. Ou seja, por isso essa festa é também chamada festa da colheita. Ela vinha depois da colheita dos frutos. Ela vinha como uma celebração, né? Alegrem-se nessa festa, vocês, seus filhos, as suas filhas, seus escravos, suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará. Você recebe essa palavra? Por que nós devemos celebrar a festa dos tabernáculos? Porque existe uma palavra profética de bênção. O Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo o que vocês fizerem, e por isso vocês certamente poderão se alegrar. Amém? Essa festa foi instituída para o povo de Israel assim que eles chegaram na terra de Canaã. Por quê? Porque era para que eles se lembrassem de que Deus havia estado com eles durante os 40 anos de deserto.
Deixa eu te falar uma coisa, querido. É importante você entender o seguinte. Os desertos na tua vida, os tempos de deserto na tua vida, seja em qual área for, eles têm um grande potencial de te ensinar coisas grandiosas. Coisas poderosas. E por isso, de tempos em tempos, nós precisamos celebrar a festa dos tabernáculos para nos lembrar o que nós aprendemos no deserto. O que o deserto mudou em mim? O que eu tenho de diferente hoje? Quando você olha para a sua vida, para o seu passado, quem aqui tinha uma vida antes de se converter? Uma vida no mundo? E aí? Você se lembra como era a sua vida antes? Você tem motivos para celebrar a Deus, para reconhecer o quanto que Deus tem feito na sua vida? Você já passou por alguma crise existencial? Algum deserto? Alguma situação que você falou assim, meu Deus, eu nunca mais saio dessa. Às vezes você estava até dentro da igreja já. E você passou por momentos de muita sequidão. Querido, esses momentos de deserto são momentos que Deus permite na nossa vida para que tempos depois, quando a gente celebrar a festa dos tabernáculos, a gente possa se lembrar de 3 princípios que existem nesse tempo de deserto e que precisam ser lembrados na festa dos tabernáculos. E o primeiro princípio que eu quero trazer para você nessa noite é o princípio da proteção. Fala comigo, proteção. Proteção. Deus estava querendo que o povo, ao celebrar a festa dos tabernáculos, que eles se lembrassem de que Deus os havia protegido. Deus estava com eles. Deus estava segurando nas mãos deles. Eu acho fantástico. Porque o tempo de deserto foi um tempo onde milagres e sinais e coisas maravilhosas aconteceram com o povo de Israel. O povo obstinado, né, gente? Tu imagina se tu estivesse lá? Se eu estivesse lá, o que você faria, querido? Por quê? Porque a Bíblia diz que enquanto eles estavam no deserto, Deus providenciou para eles proteção para o calor, colocando uma nuvem, e era uma hiper, mega, ultra nuvem, não era não? Porque pensa, a nuvem cobriu uma multidão. E quando eles se levantavam do acampamento, eles andavam e a nuvem ia atrás deles, em cima deles. E aquela nuvem protegia eles de quê, gente? Do calor do deserto. Porque deserto é uma terra quente. Deserto é uma terra de dificuldade, o sol batendo na cabeça. Tem gente que ama ficar na praia se torrando, né? Gente, vou confessar um negócio para vocês. Eu já fui uma adolescente assim. Eu era aquela adolescente que ia para a praia de ônibus, pegava 2 ônibus para chegar na praia, não tinha dinheiro para levar lanche, levava sanduíche de casa, fazia um farnel, passava água oxigenada nos pelos e ficava 3 horas no sol. Pensa isso. E ficava toda feliz, ia me coçando para casa. Pegava o ônibus de volta e ia me coçando por causa da água oxigenada. Eu sei que vocês gostam disso. Querido, hoje eu não aguento ficar 15 minutos no sol. Primeiro que minha pele não me permite, né? Isso, mas a gente vai envelhecendo e a pele da gente vai... Mas a verdade é que não tenho mais. Eu passo 5 minutos, 10 minutos no sol, que eu dou uma bronzeada lá, falando, depois me dá um calorão, e eu fico doido para debaixo da barraca. Eu fico imaginando aquele povo, debaixo do sol. E Deus amava tanto aquele povo que teve cuidado deles, querido. Temperatura altíssima, e Deus providenciou a nuvem para que eles fossem protegidos do sol. Não bastasse isso, deserto, quando cai a noite, é um frio horroroso. A temperatura é muito hostil. Então, ou é muito sol durante o dia e é muito frio à noite. A temperatura cai bruscamente. E a Bíblia diz que Deus protegia aquele povo de tal maneira que preparava uma coluna de fogo. Ia chegando a noite e a coluna de fogo aparecia. E eles andavam e a coluna de fogo andava. E eles paravam e a coluna de fogo parava. Gente, que poder é esse? Pensa, pensa. Imagina você chegando no teu trabalho e uma coluna de fogo do teu lado. Pensa nisso. Pensa, você entrando nos lugares e uma coluna de fogo, assim, ó, o fogo atrás de você. Detalhe, o fogo não queimava as pessoas. O fogo não queimava as pessoas, o fogo estava ali presente. O fogo estava lembrando a eles de que eles tinham um Deus que cuidava deles.
O fogo só servia para aquecê-los. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha chegado frio nessa igreja hoje. Talvez você esteja longe de Deus nesses dias. O fogo do Espírito Santo vai te aquecer na medida certa, para que você saiba que Ele é Deus e que Ele toma conta de você e que Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Porque o nosso Deus é um Deus que nos protege. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós, querida. Ele é um Deus que nos protege. O Salmo 91 fala sobre isso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Meu irmão, você está debaixo da presença de Deus, você está debaixo da proteção. Salmo 91, versículo 11, diz assim, ó, porque aos seus anjos, segura essa. Oh, Jesus. Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e o livrarei. Versículo 14 e 15, tá? E o livrarei e o glorificarei. Deixa eu te falar uma coisa. Fica a dica para você. Se apegue a Deus. Para de ficar colocando a tua expectativa em pessoas. Para de ficar colocando a tua expectativa em dinheiro. Para de ficar colocando a tua expectativa no teu chefe, na tua profissão. Se apegue com amor em Deus. Cuide das coisas de Deus, porque Ele cuida de você. Ele te protege. Posso ouvir um amém? Nos piores desertos da tua vida, nas crises, nas suas maiores crises existenciais, saiba que Deus é um Deus que te protege. Como Ele fez com o povo de Israel durante os 40 anos do deserto, Ele está fazendo comigo e com você todos os dias. E a gente acha que a proteção de Deus é só para coisas grandes. Estava contando hoje de manhã, lá na freguesia, hoje a gente tirou 2 dias, eu e o bispo Ricardo, para dar uma descansadinha, e nós fomos para Petrópolis. E saímos de Petrópolis hoje de manhã cedo, direto para o culto. E estávamos na Avenida Brasil, 9 e pouca da manhã, na Avenida Brasil, e de repente o bispo Ricardo fala para mim assim, a polícia está atrás da gente. Eu falei, ué, que polícia está? Tinha um casal de amigos nossos, estavam no banco de trás, e a gente conversando, batendo papo. Ele, eu vim para cá, vim para a esquerda, o carro da polícia veio atrás. Eu vim para a direita, o carro da polícia veio atrás. E ele falou, eu acho que a polícia está atrás da gente. Daqui a pouco ele está falando, gente. E ele fala assim, eles realmente estão atrás da gente, porque eu estou vendo os fuzis do lado de fora, eles estão abrindo a porta. E aí ele falou assim, vou parar o carro. E aí ele parou o carro no meio da Avenida Brasil, no acostamento do meio da Avenida Brasil. E realmente a polícia saiu um policial com um fuzil do tamanho maior do que a minha... Maior do que eu, quase, gente. Aquele negócio. E aí a gente automaticamente abriu os vidros, abaixou os vidros, né? E o nosso amigo, o pastor, que estava atrás de mim, abaixou o vidro, ele olhou, o policial olhou. Eu imediatamente falei, cara, deixa eu me mostrar aqui para esse policial ver que tem uma mulher dentro do carro, né? Que a gente pensa. Aí eu abaixei o vidro, olhei assim para ele, né? Para fora, corajoso. Meu marido diz que eu sou destemida. Ele diz que eu sou destemida. Eu olhei para fora assim, aí falei, oi. Aí o policial olhou para a nossa cara, viu que estavam casais dentro do carro, né? E aí ele olhou assim e falou assim, não, pode ir, tá? Tudo tranquilo. E voltou com o fuzil dele. Pergunta que não quer calar. Isso é proteção de Deus ou não? Querido, eu podia não estar aqui hoje. Pensa comigo. Se o bispo Ricardo fosse uma pessoa distraída, se ele fosse uma pessoa... Graças a Deus, porque meu carro tem um símbolo da Sara Nossa Terra, então o fogo de Deus está ali, guardando e protegendo, amém? Eu não sei se o seu carro tem identidade, mas o meu tem. Lá em casa, todo mundo é Sara Nossa Terra, é carro, é cachorro, é tudo. Todo mundo não tem opção, é cristão, crente, filho de Deus, amém? E tem aliança com a igreja, é Sara Nossa Terra. Então, o carro estava lá com a chaminha. Querido, para mim é proteção de Deus. Porque se o bispo Ricardo fosse alguém distraído, a gente estava lá falando, pregando, falando um com o outro, discutindo coisa da Bíblia, bate-papo maravilhoso. Pergunta, se ele não tivesse atento com o que estava acontecendo atrás ali, se ele não tivesse ficado atento, sabe o que ia acontecer? A gente ia pegar a linha amarela, ele ia vir, porque a gente tinha hora para vir para a igreja, então ele não estava numa velocidade
60 km por hora, ele estava numa velocidade que era o máximo permitido, então ele estava vindo, e o policial ia achar que a gente estava fugindo. O policial podia achar que a gente estava fugindo, porque o policial estava sinalizando para ele, tanto é que ele percebeu. Só que ele achou uma coisa tão absurda que ele não parou imediatamente. Ele falou, deixa eu ver aqui. Aí ele foi para um lado, foi para o outro, até que o policial abriu a porta do carro e mostrou o fuzil. Aí ele parou e a gente parou. Mas imagina se ele achasse que não era com ele. Imagina se ele pensasse assim, não vou parar na Avenida Brasil não, porque aqui é muito perigoso. Talvez hoje eu não estivesse aqui. Por quê? Porque o policial podia atirar e depois perguntar, é ou não é? Deixa eu te falar, querido. Deus, ele te protege nas pequenas coisas. A pergunta é, você reconhece quando Deus protege você? Porque tem muitas pessoas que podem escutar o que eu estou falando agora e dizer assim, isso é coincidência. Isso não foi nada demais. Isso acontece com todo mundo. Querido, deixa eu te falar, o que acontece com todo mundo na tua vida, você pode refletir e reconhecer que é Deus que está te guardando. Não é porque acontece com todo mundo, que pode ser uma coisa comum para todo mundo, que para você também tenha que ser comum. Deixa eu te falar, você é um ser espiritual, e o que é sobrenatural acontece na tua vida, e Deus te guarda, Deus dá ordem aos anjos a teu respeito, quando você nem imagina, Ele está cuidando de você. Então, tempo de festa de tabernáculos é tempo de nós celebrarmos, sim, a proteção de Deus. Você pode virar para a pessoa que está perto de você e falar assim, Deus te protege. Para valer. Amém? Glória a Deus, Deus te protege. Querido, eu me vejo. Quando eu declaro isso, eu me vejo forte. Porque não é na minha força. Não é na minha força. O meu Deus, Ele me protege. Eu não sei você, mas eu me sinto aquela formiguinha atrás do escudo do Homem-Aranha, que ele não tem escudo, do Capitão América, né? Quem é que tem escudo? Boa, obrigada. Tá vendo? Pai de filho homem sabe dessas coisas. Capitão América, e você é uma formiguinha lá, e aquele escudão te protegendo, meu irmão, não tem como chegar até você. O teu pai te protege. Vem um capeta sem vergonha, tenta de um lado, vem um capeta sem vergonha, tenta do outro, mas Deus te protege. Você está escondido debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Amém? Segundo princípio que a gente aprende no deserto, que Deus nos dá nesse tempo de deserto que é celebrado na festa dos tabernáculos, é que o nosso Deus, além de ser um Deus protetor, Ele é um Deus provedor. Deserto é tempo de provisão de Deus. E sabe o que eu acho muito interessante aqui? É que provisão de Deus não tem a ver com desejo do coração humano. A gente muitas vezes fica na expectativa de um Deus que faça o que a gente quer. Mas Deus, em tempos de deserto da nossa vida, você já reparou que Deus não faz o que você quer? Deus não te dá o que você quer nos tempos de deserto? Porque senão deixaria de ser deserto. Ele te dá o que você precisa. Ele te dá o suficiente, Ele te dá a provisão. Foi assim com o maná, foi ou não foi? O bispo estava comentando com a gente no café da manhã, hoje. Ele falou que coisa interessante, né? O povo era obstinado mesmo. Porque Deus fala para eles assim, colha só o que der, não guarda para o dia seguinte do maná, não é isso? Não guarda para o dia seguinte. Tinha gente que ia lá e guardava, não era? Aí o negócio dava bicho, dava ruim. Aí ele falava, na sexta-feira, colhe o suficiente recolhe para 2 dias. Lembram disso? Aí o povo fazia o quê? Chegava no dia, não recolhia, chegava no dia seguinte, ia lá para sair para ver se tinha maná ou não tinha. E não tinha. O povo se dava o trabalho para sair e não tinha. Querido, por quê? Porque Deus, quando Ele te dá a provisão, Ele faz do jeito dEle. Ele faz de acordo com o que você precisa. Tem muita gente que não suporta o deserto, sabe por quê? Porque acha que no deserto Deus tem obrigação de fazer por você aquilo que você quer. Deus não está comprometido com os teus desejos. Deus está comprometido com a sua necessidade. Amém? E tempo de deserto é tempo de suprimento de necessidade. Por quê? Porque se Ele fizer o que você deseja, deixa de ser um deserto para se tornar um tempo de abundância.
E quando as coisas estão bem na tua vida, normalmente você relaxa. Né? Tu já entrou numa piscina aquecida? Você entra 5 minutos depois, você está dormindo ali dentro. Conhece a história do sapo? O sapo que estava na água quente e que não foi percebendo que ele estava na água quente. Meu irmão, você está no conforto, a coisa começa a ficar muito confortável para você, você relaxa. E nessa que você relaxa, muitas vezes você se dá mal. Então deixa eu te falar, Deus permite os desertos para que tempos depois você se lembre e faça a seguinte reflexão: o que eu aprendi naquele tempo? Eu aprendi que Deus me proveu, Deus não deixou eu ficar na mão, Deus cuidou de mim, não foi do jeito que eu esperava, não foi do jeito que eu queria, mas foi o jeito que Ele achou melhor para mim. Deus me deu o jeito que Ele achou melhor, Ele fez o que Ele achou melhor para que Ele fizesse. Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. E o nosso Deus é um Deus tão provedor, gente, que Ele deu para nós o que Ele tinha de mais precioso, chamado Jesus Cristo. Ele deu. Ele proveu para nós, como nós cantamos, um Redentor. Ele proveu para nós um Salvador. Ele proveu para nós a eternidade em Cristo Jesus. Quando Jesus morre e ressuscita, eu e você tivemos acesso à eternidade. Amém? E o terceiro princípio, querido, que nós precisamos celebrar na festa de tabernáculos, sabe qual é? E que eu quero te convidar a celebrar esses dias. O primeiro é a proteção, o segundo é a provisão e o terceiro também é com P, para você guardar. É a presença. Presença de Deus, presença de Deus. A Bíblia diz que essa festa foi instituída no Antigo Testamento para que fosse um memorial perpétuo, um estatuto perpétuo, que sempre o povo de Israel, e até hoje eles se lembram de que Deus foi protetor, proveu, e Deus foi aquele que se estabeleceu presente na vida deles naquele tempo de deserto. Tempos depois, quando o templo foi construído, a presença de Deus era celebrada ali. Era o lugar da presença de Deus. E hoje, o que isso tem a ver comigo e com você? Querido, eu não sei se você agradece ou se você celebra. Mas eu sou muito grata a Deus, porque hoje eu tenho a oportunidade de conviver com um Deus que se faz presente na minha vida. Todos os dias que eu abro a minha boca e Ele responde. Eu não preciso adorar uma imagem, porque o Deus vivo e poderoso fala comigo. Ele se relaciona comigo através da pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele fala com você, Ele se relaciona com você. Ele é Deus presente na sua vida. Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, você pode nem estar sabendo o que está acontecendo contigo, mas a presença de Deus na tua vida, o Espírito Santo de Deus está contigo, e quando você menos espera, Ele coloca nos teus lábios o que você vai falar, Ele te dá uma direção que você não imaginava, Ele te sopra no teu ouvido uma direção e Ele fala para você: faz isso. Ou Ele diz: toma essa decisão, fala isso, porque Ele é Deus presente na sua vida. Jesus, e quando Ele andou na terra, Ele se fez presente, o Deus Emanuel, Deus conosco. Ah, meu Deus. Querido, você já teve a alegria de andar com gente importante? Eu fico muito constrangida quando eu tenho a oportunidade de caminhar, de andar junto com gente importante. Por quê? Porque eu quero pegar o máximo dessas pessoas, né? Eu quero pegar o máximo. Uma vez eu brinquei com o bispo Ricardo, a gente estava voltando de viagem, e tinha um famoso. Hoje em dia isso nem é padrão, né, gente? Porque qualquer pessoa que sem conteúdo nenhum se torna famoso, mas naquela época era
uma pessoa com determinada fama, assim, com conteúdo, determinada fama. E ela estava e a pessoa estava no avião, e o bispo Ricardo brincou comigo, falou assim, e aí, vai lá pedir um autógrafo, não sei o quê, brincando. Vai lá pedir, já que eu sou destemida, ele vivia me botando nessas furadas. Vai lá, pede um autógrafo, não sei o quê. Eu falei assim, se fosse o bispo Robson, se fosse a bispa Lúcia, podia ser que eu até ia lá pedir uma oração. Quanto vale um autógrafo? O que vale isso na minha vida? Não vale nada, meu irmão. Agora, uma oração do meu bispo, do meu apóstolo, vale muito. Uma botada de mão na minha cabeça. Meu irmão, eu encontro um caminho, se tiver gente, eu enfio só a cabeça, só para ele botar a mão. Por quê? Igual a mulher hemorrágica, exatamente, pastora Marisa, igual a mulher hemorrágica. É só tocar na orla das vestes, é só chegar perto, só sentir o perfume, põe a mão na minha cabeça, porque eu sei que vai vir bênção. Deixa eu te falar, o quanto que você valoriza a presença de Deus. Porque pessoas, são falhas. E olha que eu valorizo gente que é importante na minha vida. O quanto que você valoriza a presença de Deus na tua vida? O quanto que você é grato por você ter disponível às 24 horas. Meu irmão, até que não teve tempo durante o dia, acorda madrugada e vai orar. Fala com Ele porque Ele está presente. Ele está presente o tempo todo na tua vida. Você está feliz, você está triste, você está doente, você está saudável. Independente de como você esteja, como você se sinta, Deus está presente em você. Jesus é tão maravilhoso que Ele falou que Ele viria e faria morada em nós. Olha só projeta para mim João 14, versículo 23, versículo 24. Meu Deus do céu. Que poder é esse? João 14. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para Ele, faremos nele. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deixa eu terminar aqui. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer ser visitante na tua vida. Deus não quer ser uma pessoa que tem hora para chegar e hora para sair da tua vida. Deus quer fazer morada em você. Deus quer morar de verdade. Amém? É aquele que você sabe que chega, mas você não deixa ir embora. Não deixa ir embora. Não deixa se afastar. Querido, é morada. Né? Faça morada em mim. Não tem uma música que a gente canta assim? Faça morada, faz morada. Espírito Santo, faz morada na minha vida. Faz morada na minha vida. E eu acho interessante, eu quero fechar com isso aqui, querido. João capítulo 1, versículo 14, falando sobre Jesus, que esse Jesus que veio e que fez morada na terra, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou. Essa palavra habitou, no grego, quer dizer tabernaculou, ou seja, a morada de Deus. Jesus foi a morada de Deus na terra, tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meu irmão, assim como Deus estava, através do tabernáculo montado, né, no povo de Israel, estava presente ali, assim como Deus estava no templo, a presença dele, quando Jesus desceu à terra, ele foi o próprio tabernáculo. O tabernáculo vivo, amém? E a Bíblia diz lá, eu quero fechar, eu não vou só citar esse texto. João capítulo 7 fala sobre o momento onde Jesus, era a festa dos tabernáculos, 7 dias, e Jesus chega no último dia. E Jesus chega no último dia, e é importante você entender qual era o cerimonial. Nessa época, no templo, no 7º dia,
havia um sacerdote que era escolhido especialmente, e ele carregava uma jarra de ouro com água, e essa água era derramada, e essa água simbolizava petição de chuva, de unção, de bênção, de vitória, de colheita, amém? E era uma água que era derramada sobre o altar, também com uma gratidão, também como um ato profético, que simbolizava o derramar do Espírito Santo. E aí, querido, Jesus chega. E Jesus chega, e quando ele está chegando, no momento em que esse sacerdote, ele entregava esse cântaro, essa jarra de ouro, para o sumo sacerdote, que ao jogar no altar, era um momento, né, em que ele lia o Salmo 118. E o Salmo 118, ele fala das bênçãos de Deus, né? Ele fala assim, ó: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor, e bendito aquele que vem em nome do Senhor. Era um salmo profético que falava sobre Deus, sobre Jesus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Era um salmo que trazia um entendimento de que a bênção de Deus viria através do Messias. E Jesus sobe, né? Ele chega, né, nesse último dia, no momento exato em que o sumo sacerdote está declarando o Salmo 118. E aí, meu irmão, sabe o que Jesus faz? Jesus se levanta no meio do templo e ele diz aquilo que está lá em João capítulo 7, versículo 37 a 39. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Meu irmão, Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, muitas pessoas se converteram naquele momento a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele estava dizendo assim: tem destino para a sua fome, tem destino para a sua sede. Eu sou, quando eu faço morada em você através da pessoa do Espírito Santo, você deixa de ter fome e você deixa de ter sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava dizendo para aqueles religiosos judeus o seguinte: até agora vocês estavam dependendo de um sacerdote para fazer um ato profético. Eu estou dizendo para vocês: tem fome, tem sede, vem até mim. Porque eu vou, através do Espírito Santo, derramar sobre vocês aquilo que vai saciar a sua fome e aquilo que vai saciar a sua sede. Amém? Você é templo de Deus, querido. Está lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? O Espírito Santo habita em você. Eu quero te convidar a celebrar a festa dos tabernáculos. Fica de pé, aonde você está, nós vamos orar. Nós vamos orar. Salmo 61, versículo 4 diz: habitarei, o salmista diz assim, ó: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Que essa seja a sua escolha nesses dias. Que a sua escolha nesses dias seja habitar no tabernáculo de Deus, na presença de Deus. Que você possa ser o tabernáculo vivo, onde Deus mora, onde Deus se estabelece, onde Deus, querido, Deus vai te usar, sabe por quê? Porque você é casa de Deus e Ele vai colocar na tua boca as palavras para você falar. Não aceite menos. Você tem vivido dias de crise? Você tem vivido dias difíceis? Olhe para Deus e comece a declarar: eu sou morada de Deus. Deus vai me encher com a força que eu preciso. Deus vai me dar condições de suportar esse deserto, porque o meu Deus tem proteção, o meu Deus tem provisão e o meu Deus tem presença. A presença dele vai me ajudar a suportar esses dias difíceis. Assim como foi com Jó.
que passou aproximadamente 9 meses da vida dele, no pior deserto que ele podia encontrar, querido, ele ficou firme, porque a presença de Deus estava com ele. E Deus